Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito exclusivamente para você, estudante do ensino público, né? De qualquer área, seja tanto do ensino fundamental, do ensino básico em geral, né? Ensino médio, até mesmo você universitário, pesquisador, você simples, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós tratamos de conteúdos de humana, de modo geral, né? Já que eu sou formado em História. Então, aqui, para auxiliar nos seus estudos, você encontra assuntos de História, Sociologia, Filosofia, Geografia. E também, a pedido dos inscritos, eu trago aqui no canal Matemática Básica, tá? A tendência é crescer, expandir, dinamizar o ensino público, te auxiliar, né, já que meu trabalho aqui é como professor consultor. Então, suas dúvidas, seus questionamentos, deixa aí no comentário, nos comentários, né? E eu me proponho a te ajudar. E para que eu continue fazendo esse trabalho, para que esse canal continue existindo aqui na plataforma, eu preciso do seu like, eu preciso que você se torne inscrito, caso você ainda não seja. Eu preciso que você divulgue os conteúdos do canal com os seus semelhantes, né? Com os seus iguais. De alguma forma, os conteúdos do canal te ajudam. Então, é possível que ele também possa ajudar, né? Seus conhecidos. E no mais é isso. Deixe seu like, faz isso agora, porque senão você acaba esquecendo. E vamos para a aula. Hoje, mais um assunto que esse assunto ele vai tanto servir. Na verdade, esse assunto é um assunto para que, apesar de eu ter pego ele de um conteúdo de filosofia, ele também serve para sociologia. Então eu vou postar ele tanto nas duas playlists, tá? Filosofia e sociologia. Filosofia porque eu tratei desse assunto quando nós estudamos Charles Darwin e quando lá nós vimos a teoria da evolução, né? A seleção natural e coisas desse tipo, a gente deixou um gancho para trabalhar a questão da seleção natural em sociedade, que ficou conhecido como o darwinismo social, tomando por base teórica, né, os estudos de Darwin. E até mesmo o próprio Darwin ele chegou a flertar com esses assuntos. Então esse material eu vou deixar lá, tanto na nossa playlist de filosofia como de sociologia, tá bom? O darwinismo social ele é baseado na afirmação de que é possível fazer o uso dos conceitos de Darwin de modo a entender a sociedade e as relações que as pessoas têm umas com as outras. De acordo com os darwinistas sociais, as sociedades progridem à medida que pessoas perseguem agressivamente seus próprios interesses pessoais, na competição com outras pessoas que fazem a mesma coisa. Tem uma canção da Pitty, por exemplo, que diz que o lobo é homem do lobo. Agora me fugiu o refrão. O homem é lobo do homem. Como se o homem devorasse o homem, ou como se o próprio inimigo do homem fosse o próprio homem. Isso dentro de um conceito social, econômico, capitalista. Então, o refrão, né, na música da Pitty fala sobre isso, o lobo sendo o lobo do homem. Elas estão competindo basicamente pelo sucesso econômico. E os mais aptos, né, mais bem adaptados às exigências da competição, merecidamente sobem ao topo. Até aí tudo bem. E se a pessoa não for bem sucedida, isso indica falta de aptidão e, por extensão, não é merecedora das recompensas que a aptidão traz. Então, isso daí é consequência do próprio capitalismo, né? O próprio Bill Gates, ele diz que nascer pobre não é culpa sua, mas morrer pobre é. Tá? Então, isso aí são coisas do capitalismo, isso aí é normal.
O capitalismo é um sistema econômico que se baseia na propriedade privada dos meios de produção. Então, são os detentores do capitalismo, os formadores de opinião do capitalismo, que vê indivíduos e companhias motivadas por lucro competirem uns com os outros de modo a vender produto em um mercado livre. O capitalismo é baseado nos princípios de não intervenção, ou seja, quando não existe interferência alguma do governo nesse processo, ainda que suas consequências impliquem em pobreza social. Herbert Spencer, ele é um teórico social do século XIX. Talvez ele seja o expoente mais conhecido das ideias do darwinismo social. Em sua visão, o darwinismo social traduzia naturalmente a celebração dos atos individualistas, competitivo e do capitalismo de laissez-faire. Laissez-faire, que é o capitalismo, a teoria capitalista de não intervenção estatal. Spencer achava bastante natural que existissem vencedores e perdedores econômicos no capitalismo. Ele era contra a reforma social e a intervenção do governo para ajudar aqueles em situação desvantajosa no sistema, com base no princípio de que não deve haver nenhuma interferência no que seria o mecanismo natural para selecionar o apto e o inapto. Então, o Spencer ele é um crítico de qualquer projeto social aos exemplos de hoje, Bolsa Família, Fase Universitário, Bolsa Escola, Vale Gás. Vivemos aí um tempo de pandemia onde houve um auxílio, né? Um auxílio financeiro bancado pelo Estado. Então isso aí foi um projeto social. O próprio SUS, o Sistema Único de Saúde, é um projeto social onde oferece para a população atendimento médico gratuito. Então tudo isso seriam exemplos, né, de um governo, não digo na íntegra como um governo social, mas leis voltadas para assistência social. Assim, em O Estado da Sociologia, né, que é uma obra de Spencer, ele argumentava que se os inúteis fossem ajudados a melhorar, ao protegê-los da mortalidade que a própria inutilidade deles naturalmente implicaria, o efeito seria produzir, geração após geração, uma inutilidade cada vez maior. Então, essa frase aí, ela necessita de análise, porque esses sociólogos, eles são sociólogos do século XIX. Então, o século XIX, ele produziu algumas situações e alguns idealistas, né, que são argumentos que não caberiam mais nos dias de hoje. Argumentos desse tipo, por exemplo, levaram à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. As ideias de Spencer foram entusiasmáticas, elas foram adotadas por muitos capitalistas no final do século XIX de forma entusiasticamente, né? Em particular nos Estados Unidos, como meio de justificar sua propriedade e de resistir aos apelos de reforma social. Porém, esse tipo de darwinismo social bruto teve uma vida relativamente curta. O Congresso de Brasília. Não sei porque eu coloquei essa imagem aqui. Já na primeira década do século XX, as ideias de Spencer, já sentiram o sarcasmo, né? As ideias de Spencer começaram a perder credibilidade. E, no entanto, o darwinismo social permanece um fator importante na maneira como as pessoas veem as ideias evolutivas. Somente agora, mais do que uma filosofia política, biologicamente instruída e subsidiada, ela se tornou fonte de suspeição. Então, todo projeto, não só aquele projeto voltado para a área social, mas até mesmo os projetos, né, que eles são enquadrados e aplicados para a elite, da mesma forma que projetos sociais são alvo de suspeita, os projetos que são direcionados para a elite também são alvo de suspeita. Existe a tendência de supor que o darwinismo social teria pouco a ver com o próprio Charles Darwin. Só que isso não é totalmente certo, porque até o próprio Darwin flertou com esse tipo de pensamento. Em particular, ele se incomodava com as consequências sociais
do fato de que os seres humanos podem se proteger contra as exigências da seleção natural. Assim, em A Descendência do Homem, ele observou que a descendência do homem, um trabalho do Charles, né? Então, o que é que ele observa? Construímos asilos para os nécios, os aleijados e os doentes, instituímos leis para os pobres, e os nossos profissionais médicos exercem sua habilidade máxima para salvar a vida de qualquer um no último instante. Assim, os membros fracos da sociedade civilizada propagam o seu tipo. Ninguém que já tenha ocupado da criação de um animal doméstico duvidará de que isso deve ser altamente prejudicial para a raça do homem. Aqui ele pega um pouco pesado, porque ele compara necessitados com animais domésticos. Essa comparação por quê? Porque um animal doméstico, você tem que estar constantemente colocando água e comida para ele, banho e etc. Só que Darwin, naturalmente, é um produto do seu tempo, assim como Spencer, né? Então, nós devemos nos privar de julgá-lo com muita severidade por esse tipo de pensamento. Felizmente, a sua ideia da evolução pela seleção natural foi bastante poderosa para transcender o tipo de bagagem política e social que até ele, certa vez, tentou atrelar a ela. Então, se dentro dessa leitura, né, que Darwin faz da sociedade do seu tempo, ele acaba pegando um pouco pesado, né, com os necessitados sociais, e que aquilo ali iria se criar, né, geração após geração, a classe de parasitas. Então, o que dizer de nossos governantes, né? Que eles não utilizam um centavo de seu salário para seus custos de sobrevivência, né? Onde eles recebem auxílio para tudo. Recebe auxílio para até pagar funcionário. O vale-refeição de um deputado, por exemplo, ele não chega a ser ridículo até comparar, né, com o vale-refeição de um trabalhador convencional. O cara recebe auxílio até para comprar terno, auxílio moradia. O auxílio moradia dele não é para pagar R$ 400, R$ 600 de aluguel na periferia, não. A maioria das vezes são instalações da própria estrutura, né, de Brasília. Auxílio para viajar a serviço, entre aspas, nos seus jatinhos particulares e etc. Então, se projeto social cria uma classe de parasitas, entre aspas, o que dizer de nossos governantes, né? De nossos representantes? Quer dizer, representante nosso não, porque a mim nenhum deles ali me representa. Mas enfim, o plenário de Brasília de novo. Gente, coisas da história, coisas da sociedade. Nós, né, como formadores de opinião e até de certa forma crítico social. E para isso eu insisto no apelo de que conhecimento é poder, que através do conhecimento, através do estudo de humanas principalmente, você se esclarece para esse tipo de coisa e começa a se questionar, mudar seu pensamento e a partir daí começar a tomar atitudes, né, que vão lhe proporcionar uma melhora social, para não depender, né, dessa elite parlamentar, dessa elite econômica, desses formadores de opinião da economia, os detentores, né, dos modos de produção, e até chegar a um certo ponto de você próprio produzir a sua renda. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje, tá? Espero que tenha sido útil e produtiva para todos vocês. Não se esqueçam de que conhecimento é poder e que o conhecimento adquirido ele tem que ser colocado em prática. Fiquem todos bem e até uma próxima.